E mais uma coisa, tem alguns comentários, tá? Para a gente responder. Principalmente você, né? Ó, o primeiro Pode mandar. comentário é se existe objeto sem sujeito. Olha, aí vai depender, esse é o do Matheus, aí vai depender da tradição que você se insere. A gente não tem ainda, a gente não tem como decidir isso, porque isso entra na metafísica. E a metafísica, as questões de metafísica, elas não podem ser decididas experimentalmente. Tanto que uma das grandes polêmicas do século XX era a tentativa de expurgar a metafísica, considerar as questões metafísicas como questões providas de sentido, e as questões científicas, né, seriam as únicas providas de sentido. Nesse caso, por exemplo, eu particularmente, eu sou de uma tradição que trabalha muito com Derrida, que é chamado realismo construtivista, né? No meu caso, é um realismo emergentista, perspectivista. Eu não acredito que haja objeto sem sujeito. O próprio ato de existir um objeto se dá pela relação sujeito-objeto gramática. O ato da gente nomear, trabalhar o objeto é o que dá a natureza dele de objeto. Então, nós ontologizamos o objeto à medida que ele nos ontologiza como sujeito. Então, é uma relação recíproca, de emergência. Agora, tem tradições metafísicas, como o transcendentalismo kantiano, que fala que os objetos eles existem fora do sujeito, que eles continuam existindo. Eu não estou dizendo que se um homem deixar de existir, a realidade deixa de existir, mas não vão ser objetos, vão ser vestígios, porque não vai ter ninguém para dar sentido a essas coisas. E para mim, o objeto, ele tem sentido, ele tem que estar provido de sentido. Agora, para aqueles que adotam a concepção transcendental, vão dizer que um objeto ele tem sentido fora do sujeito. Eu não acredito que o objeto tenha sentido sem o sujeito. Eu acho que o sujeito ontologiza o objeto à medida que o objeto ontologiza o sujeito. É uma relação recíproca. E isso se dá por meio do discurso, do simbólico. Agora, os kantianos, os neokantianos, os transcendentalistas vão achar que não, que o objeto ele tem um sentido fora do sujeito. Só que esse sentido é inalcançável. Eles reconhecem que é um sentido inalcançável ao sujeito. Nós tentamos, na verdade, criar modelos que se aproximem, mas nós não temos acesso. Então, mas aí eu, como uma boa wittgensteiniana, eu vou falar, ora, sobre aquilo que não podemos falar, devemos nos calar. Que é o aforismo 7 do Tractus, né? Então eu acho que se eu não posso falar desses objetos, o sentido deles, não faz sentido. Mas é uma questão de tradição filosófica, não é uma verdade absoluta isso aqui, tá? Aí já entra no campo de sensos, de especulações, né? Que é próprio da metafísica. Mas, então, para mim, a minha visão, enquanto é essa, né? É uma forma de ver o mundo. E é uma forma que não contradiz a verdade, porque ali não há, ali é um campo que a gente não tem critérios para decidir o que é verdade ou não. A gente pode decidir por critério de coerência, mas pode existir erro na coerência. Pode haver erro na coerência. Mas quando a gente vem para o pragmático, ou seja, por isso que o Wittgenstein fala, né, que a maioria das nossas ilusões, os problemas filosóficos, eles vêm da metafísica, porque ali não tem atrito. Ali não há atrito. E se não há atrito, a gente não consegue andar. Então a gente tem que voltar para o solo áspero, porque é no solo áspero que a gente vê como os projetos se caminham. E aqueles projetos que retratam muito do objetivo têm que ser abandonados. E aí a gente consegue estabelecer um critério de verdade, que é um critério sempre o quê? Comunitário. É um critério da comunidade, de um objetivo que a comunidade tem. Maravilha.